Gente, a gente está querendo não tropeçar na vida, não tropeçar na caminhada. Tropeçar é sempre ruim, né? Dá uma baita vergonha. Eu não sei vocês, mas sempre quando eu tomo um tropeção assim, eu fico imaginando que alguém está vendo e rindo. E daí a melhor saída que eu tenho é fingir de que nada aconteceu, assim. Não sei se vocês fazem isso também. Tem gente que ri junto, né? Tropeça, começa a rir um monte. Mas não é todo tropeço que é engraçado, né? Tem tropeços que judiam bastante da gente. E é impressionante, talvez você não saiba, mas o Deus da palavra, Ele oferece princípios, valores, ensinos, para a gente justamente tropeçar menos. A Ana mencionou que a gente vai tropeçar, essa é uma característica nossa, a gente está usando essa terminologia tropeço para falar dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos equívocos. E você já deve ter percebido que você comete vários, né? E um deles é a gente não reconhecer com facilidade que a gente tropeça. E é curioso que o Deus, né, que vê os nossos tropeços, Ele nos chama para se arrepender, para aprender com Ele e para, com empenho, não tropeçar mais tanto nos mesmos erros. Que Deus nos ajude a tropeçar em erros novos, aqueles não costumeiros, porque tropeçar nos mesmos, às vezes, é só sinal de obstinação, é sinal de muita fraqueza, é sinal de desrespeito para com Deus. Deus nos ajude. A gente falou sobre uma série de coisas. Hoje, acho que pela fala do Vlad, você já deve estar imaginando. É isso aqui, ó. Não tropeçar na tolice. A Bíblia, ela é muito categórica em taxar que é uma coisa horrível ser tolo. É uma palavra que não é muito usada no nosso dia a dia, às vezes a gente tem um sinônimo, não é bem tão 100% correspondente, mas a gente costuma usar a palavra idiota para o que a Bíblia chama de tolo. Só que idiota parece que é pesado, então eu vou ficar no tolo aqui, tá? Eu poderia pôr não tropeço na idiotice, mas vamos usar um termo bíblico, né? Porque talvez a gente não goste de ser taxado de idiota, mas de acordo com as Escrituras vai ver que em muitos momentos há posturas tolas, e Deus nos chamou para ser sábio. A sabedoria justamente é tirar-nos da tolice e oferecer sabedoria para a gente. E a sabedoria vem de Deus. Eu vou convidar vocês para ler um texto nas Escrituras, a Palavra de Deus, lá no livro de Êxodo. No capítulo 1 a gente vai ler um tantão da Bíblia, nesse trecho aí, e a gente vai descobrir algumas coisas de muita sabedoria que Deus nos reserva. Diz assim, ó: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Asser, todos os descendentes diretos de Jacó, foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra, verso 11 ainda, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhe era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina.
Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas, deixem viver. Capítulo 2, verso 1 diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Olha aí, a gente leu a Bíblia um pouquinho hoje e eu quero orar mais uma vez com você diante dessa palavra. Senhor Deus, esse livro sagrado que o Senhor nos deu é um livro poderoso, porque ele fala para a gente da sua vontade, da história do seu povo, da história da redenção. Ele fala de quem o Senhor é, e quando conhecemos o Senhor, descobrimos quem somos também. Abençoa-nos aqui, fala com a gente em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, essa história que a gente acabou de ler, ela está num contexto maior, e eu preciso que você entenda que contexto é esse. Às vezes a gente fala assim: você vai falar da história de Moisés? Não, esse texto todo, ele está relacionado com uma promessa. Deus um dia chamou um homem chamado Abraão, e fez uma promessa para esse homem, dizendo assim: olha, eu vou te fazer da sua descendência uma multidão. Eu estou fazendo uma aliança com você, Abraão. Eu vou multiplicar você, os seus filhos, os seus descendentes de forma muito poderosa. E outra, eu vou dar uma terra para vocês. E mais ainda, da sua descendência eu abençoarei todas as famílias da terra. Essa promessa de Abraão, é nela que se encontra todo o contexto das Escrituras, de uma aliança que Deus fez, prometendo que da descendência de Abraão viria alguém que ele abençoaria. Então esse texto aqui, quando você sabe, poxa, esse texto aqui de Êxodo fala, depois de todos aqueles episódios da família de José ter ido para o Egito, algumas coisas começaram a acontecer no Egito. A família morreu, os 70 que entraram já não mais, e esse povo começou a crescer absurdamente lá. E subiu ao poder do Egito um faraó que não conhecia os descendentes de Israel, não reconhecia Abraão, não sabia quem era Jacó, não sabia quem era José, e começou a se assustar: esse povo está crescendo demais, a gente precisa dar um jeito. Eles, outrora, começou aquela suspeita, porque quem está no poder normalmente suspeita de quem tem mais poder que ele. E aí começou assim: esse povo vai ser uma ameaça para a gente, vamos dar um jeito. E aí estratégias e mais estratégias foram nascendo para oprimir, para enfraquecer, para subjugar. E curiosamente, quanto mais mal eles faziam, mais o povo crescia. André, por que esse povo crescia? Porque Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo assim: olha, eu vou multiplicar os seus descendentes. Era isso que estava acontecendo. Então não adianta o que eles fizessem contra o povo hebreu, eles iriam se multiplicar, porque Deus tinha uma promessa, e estava em curso essa promessa acontecendo. Detalhe: o faraó não está satisfeito com isso, e ele começa cada vez mais a lançar a mão de estratégia, até que ele chega na Santa Casa do Egito, e vai lá falar com as obstetras lá, e fala assim: olha, vem aqui, vamos conversar. Daqui em diante,
a coisa vai ser mais rigorosa. Não pode ter mais homens desse povo aqui, não pode nascer. Eles têm muitos potenciais soldados. Matem os meninos. Meninas vocês vão deixar viver, mas os meninos vocês matam. Detalhe, as mulheres lá, as parteiras, não ouvem Faraó. E inventam uma desculpa esfarrapada para ele. Eles falam assim, nossa, Deus abençoou as mulheres mesmo mentindo. Por quê? Porque tinha um alvo maior. Para salvar uma vida, vale sim a gente comprometer alguns valores. Então chega alguém aqui armado e fala assim, quero saber quem é o Hélio, eu vim aqui matar ele. Não dá aqui não, Hélio, deve ser na outra igreja ali, da frente, porque aqui não tem Hélio. André, mas você está mentindo. Então, mas para salvar uma vida, a gente faz de tudo. A gente faz de tudo, por quê? Porque tem um valor muito mais alto. E era isso que estava em jogo. Ótimo. Com as parteiras não deu certo, o Faraó pirou. Gente, assim, o texto passa, mas imagina o caos político e a realidade daquele povo, a convulsão, porque eles estavam oprimidos, já eram escravos, e os egípcios estavam tentando de todas as formas sufocar o avanço e o crescimento daquele povo. Ele chega a Faraó e começa a espalhar a notícia. Olha, todo egípcio está autorizado em ver um menino novo, nascido, entre os judeus, entre os hebreus, pode jogar no rio Nilo. Você imagina a fúria desse povo egito, vindo criança, e o enfrentamento que foi, a luta que foi. E aí a gente entra no capítulo 2. Todo esse contexto é narrado para Deus nos contar como que ele levantou uma pessoa chamada Moisés. E aí é interessante, por quê? Porque eu quero te chamar a atenção justamente para o capítulo 2. Porque há muita sabedoria de Deus nesse episódio. A mãe de Moisés, a gente vai descobrir ali em Êxodo capítulo 6, que o nome dela é Joquebede. E aí vem essa ordem, imagina, Ediomar, Karine, Hélio, Ellen, e vem uma ordem assim, olha, vocês têm que matar, vai ser exterminado os meninos, né? O Ediomar estava tranquilo, né? Só tem menina aqui, coisa boa. Agora imagina eu com o Gabriel, o Hélio com o Bernardo, né? Aí a mãe falou assim, não, bora esconder. E escondeu o quanto pôde. Agora você imagina o menino chorava, o desespero dessa mãe de não deixar esse menino chorar. E vai indo o tempo. E chega um momento ela falou assim, não dá mais para esconder. Os vizinhos estão desconfiando, não tem mais jeito. Tem egípcio passando por aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, gente, é interessante que ela vai atrás de um cesto. E a primeira ponto de sabedoria é ela esconder o menino enquanto dá. Estão mandando matar, não quero saber, nós vamos esconder ele enquanto der. Mas vai chegar uma hora que não dá para esconder mais. A hora que não der para esconder mais, a gente dá outro jeito, não sabemos. E você imagina como foram aqueles meses pensando numa estratégia. Vamos entregar logo, não adianta, de repente pode sofrer toda a nossa família. Quanta loucura pode ter vindo até essa família. Até não, vamos pegar esse cesto aqui, vamos vedar ele, vamos deixar de um jeito que ele flutue no rio. Ele não quer que a gente lance o menino no rio? Não, vamos colocar o menino no rio então. Agora você imagina em quantas lágrimas foi isso? Eu fico imaginando a cena dessa mãe. No dia que eles tomam a decisão, falam assim, olha, é hoje, de hoje não dá para passar mais. Vamos colocar no rio e vamos saber o que Deus vai fazer. É melhor a gente ver esse menino, o rio arrastando ele, levando ele embora, do que a gente vendo alguém já atacando ele aqui, a gente vendo ele afogado na nossa frente. Gente, é um momento das escrituras assim, de muito terror, de muito medo, de muito pânico, de muito pavor. E essa família toma... Eu fico imaginando a cena, que horário que eles fizeram isso, se foi de noite, se foi de dia... Se foi, só a família ali escondidinho, ou se foi só ela sozinha contra a vontade do marido, sabendo que todo mundo estava exposto a um perigo tremendo de serem mortos, de serem julgados, a situação já estava de muita opressão. E ali é colocado aquela criança no cesto, e eu fico imaginando a dor da mãe soltando aquela criança ali. E detalhe, a irmãzinha do Moisés decide acompanhar. Ela olha aquele cesto escorrendo pelo rio e ela vai atrás. E ela caminha e fica olhando e fica observando. Eu queria fazer uma pausa aqui, porque há muita sabedoria nesse momento aqui. Sabe por quê? Porque assim,
Às vezes a gente acha, nos momentos complicados da vida, que a situação chegou no limite. E a gente antecipa elas falando assim, olha, agora não dá mais. Por que a gente faz isso? A palavra final sobre qualquer situação, gente, é a palavra de Deus. É Deus que define. Alguns de nós, às vezes, antecipam o fim só pela ansiedade, né? Então, aquele negócio assim, a gente toma a decisão de desistir de resolver os problemas, de desistir de resolver as situações, porque aparentemente, depois que a gente tomar esse próximo passo, não tem mais o que fazer. Não, sempre tem o que fazer. Eu imagino que essa família estava naquela noite que antecedeu essa coisa do cesto, falando assim, ó, acabou tudo. Não, não acabou tudo. Ainda a gente pode colocar ele no cesto, e no cesto ainda não é o fim. É o fim. Não, não é o fim. Ele não está dentro da água, ele está no cesto. E eu sei que alguns de nós, às vezes, caminham por tanta ansiedade diante dos dilemas, e parece que antes mesmo dos problemas eles darem um desfecho dele, a gente já se antecipa e fala assim, acabou, não tem mais jeito. É aquele negócio assim, não, esqueça. Daí alguém vem com uma proposta assim, olha, dá pra gente fazer mais isso e mais isso. Não, nem adianta mais. Isso aí não tem jeito. Peraí, enquanto há um passo a ser dado, tem jeito. E é isso que essa família nos mostra. Vamos fazer o cesto. Eu imagino um pessimista olhando assim, o que vai adiantar fazer um cesto? Você acha que essa criança vai o quê? Aprender a nadar? Alguém você acha que vai pegar ele no cesto? O jacaré vai adotar ele? Eu fico imaginando um pessimista olhando essa cesta. Não importa o que vai acontecer, tem ainda uma solução, né? Vamos colocar no cesto? Vamos. Não é o fim. Está bem pertinho do fim, evidente. Mas não é o fim. Agora imagina o pessimista, ou eu ou você, perto dessa irmã. Menina, oi, onde você vai? Eu vou acompanhar, eu vou ver. E o que vai adiantar? Se você ficar acompanhando, vão descobrir que você é parente. Você acha que não pode complicar? E daí? Eu não estou com a criança está no rio, não foi isso que eles pediram? Então vou continuar acompanhando. E vai acompanhando. Mas vai adiantar o quê? Você vai acompanhar? Você vai tirar a criança do rio? Não, não vou atirar porque não dá. E porque eu sou pequena também. Mas eu posso acompanhar, não posso? Pode. Então acompanha. O fim ainda não chegou. Gente, quanta sabedoria das Escrituras, o fim ainda não chegou, acompanha, e ela acompanha. E aí, acho que a cena mais gloriosa, e é isso que a Bíblia está nos mostrando, como para Deus o final é Ele que dá, é Ele que escreve. Não foi o ponto final ainda, continua esperando Deus te surpreender, porque eu não sei se você sabe, o Deus das Escrituras, até a morte, Ele marca com ressurreição. Nós não temos razão para ficar tropeçando em sempre achar que as coisas vão dar errado e acabou. Não, enquanto não há fim, bora lá, Deus pode nos surpreender. E aí é interessante, o cestinho está andando, tá descendo, a filha do faraó decide bem nesse dia tomar um banho lá e combina o horário. E a Miriam está acompanhando o cestinho. Aí aquela moça olha aquele cesto, vai ver, veja o que tem lá. Uma das criadas traz, tem uma criança chorando. E assim, Deus fez o Moisés uma criança bem bonita. Eu fiquei com medo quando eu li esse texto. Se fosse eu no cesto lá, acho que a filha do faraó não ia se empolgar tanto, não. Porque você olha assim, ó Sofia, ó, não tem como não gostar da Sofia, olha lá, carinha bonitinha, já ajuda, né? E o Moisés era assim, uma criancinha, coisa mais linda. O olhar bateu. E a filha de faraó se encheu de compaixão. Mas ela sabia que ela era filha dos inimigos do pai dela. Não quer saber. Ela driblou a regra. Não vou obedecer o meu pai. Não vou obedecer o decreto, eu vou salvar essa criança. E aí, gente, vem uma situação fantástica. A Bíblia é formidável. Leia a Bíblia, como a Ana incentivou aqui. Ó. Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, que a palavra boa, dita a seu tempo, quão boa é. Tem um outro texto que diz assim, que como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha para você ver como a Bíblia é um livro cheio de sabedoria. Aí a Miriam chega para aquela mulher, olha,
Uma baita de uma vendedora essa Miriam aqui, né? Porque ela reconhece a necessidade. Olha, a senhora está com uma necessidade aí, né? Como que você vai fazer com essa criancinha aí? Você precisa amamentar ela. Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar, tem uma proposta, caso você precise, não sei, né? Talvez você precise, tem uma escrava que pode te ajudar e amamentar essa criança aí, porque você precisa resolver esse problema. Na hora a filha falou, nossa, que boa ideia, né? Que formidável, chame então essa escrava e leve essa criança, vamos fazer melhor, leva essa criança para ela, que ela amamente, cuide dela, e depois que ela ficar um pouquinho maiorzinha, já desmamada, e traz para mim de novo, porque agora essa criança é minha. E daí, detalhe, faz o seguinte, não dá para essa mulher ficar dando mamar, cuidando dessa criança de graça, eu vou dar um salário para ela ainda. Você imagina a facerice da Miriam voltando, gente, com a criança no colo e chegando, e com certeza alguns soldados já da princesa acompanhando, porque se o Moisés fosse visto, algum egípcio ia querer ver aquele menino hebreu vivo. Por que está vivo? Não. Esse menino aí é diferenciado agora, ele é filho da princesa. Ele é hebreu, mas ele é filho da princesa. Só está aqui agora, essa hebreia aí, Joquebede, só está prestando um serviço. Você imagina, a mãe recebe de novo o filho no colo, para dar de mamar, para cuidar. Esse é o nosso Deus, que deixa essa história maravilhosa aqui, registrada para a gente perceber assim, a sabedoria, como que a sabedoria se revela, como a sabedoria apresenta, e como que é especial isso aí. Eu diante dessa cena, falo assim, eu não posso ser tolo. Gente, um sinônimo da palavra perspicaz, da palavra esperto, uma palavra que eu ouvia muito do seminário, do fundador do seminário onde eu estudei. Ele dizia assim que o crente tem que ser ladino. Não sei se você já ouviu essa expressão. Ladino disse do indivíduo que revela inteligência, vivacidade de espírito, que é esperto. E o tolo? O tolo é o simplório, ingênuo, que pratica tolices, que fala asneira. Na nossa expressão hoje é o sem noção. Deixa eu dizer para vocês, a Bíblia enaltece a sabedoria e ela despreza a tolice. Uma fala bem chula assim para dizer isso, assim, crente não precisa ser idiota. Uma pessoa chamada para seguir a Deus não precisa ser estúpido, não precisa ser bobo. E aqui, gente, assim, André, mas como assim? Você está falando de inteligência? Não. Eu não estou falando de coeficiente de inteligência. Eu não estou falando de ser formado em várias faculdades. Eu não estou falando sobre grau de instrução. Não é isso. Quando a Bíblia está falando de tolice e sabedoria, não está relacionado a isso. E aí, a melhor prova disso, o Salmo 53 vai dizer assim, diz o tolo no seu coração, o tolo, Deus não existe. Para as Escrituras, o princípio da sabedoria é temer a Deus. De acordo com a ótica bíblica, assim, André, como que eu faço para ser sábio? A primeira característica de uma pessoa que busca sabedoria, ela não ser estúpida ao ponto de olhar assim o cosmos e falar assim, olha, tem um Criador, tem um ser que fez toda essa realidade, que fez todas as micropartículas, que fez todos os átomos, que sustenta de forma muito organizada toda essa realidade de vida, que mantém o nosso planeta em órbita, que faz essa coisa do sol, do dia e da noite acontecer com muita habilidade. Esse ser que nos sustenta, que dá vida, mantém a vida. Se você for sábio, você vai temer a Ele. E o que quer dizer temer? Reconhecer e ter respeito por Ele. Esse é o princípio da sabedoria. E a Bíblia diz assim, quem não reconhece Ele, quem não teme Ele, quem não respeita, quem não reverencia, é um idiota, é um estúpido. Eu diria mais, eu diria o seguinte, olha que interessante, se você presta atenção ao que Ele fala, porque às vezes a gente fala assim, como eu posso temer a Deus, André? Presta atenção ao que Ele fala. Presta atenção ao que Ele diz. Eu diria para você que é muito sábio você ler a Bíblia. Você vê, tudo que cantamos aqui hoje foi respaldado pelas Escrituras.
Nossas orações e o que pedimos e como pedimos também é reforçado pelas Escrituras. O que você está ouvindo agora nesses últimos 15 minutos é respaldado pelas Escrituras. Se você quer ser sábio, fica a dica. Redescubra esse livro. Participe com a gente do plano de leitura. Seja empenhado nisso. Olha, uma coisa para dizer para vocês. O que está em perigo na sua vida? O que tem... Para Joquebede, para Arão, que é o pai de Moisés, chama Arão, tá? Não estou falando errado não é Arão, é Arão, tem um N antes. O filho estava em perigo. E diante disso, a família toda precisou usar de sabedoria. Está em risco a sua saúde? O que está em suas mãos fazer para recuperar a sua saúde? Será que é praticar exercício? Será que é pesquisar na internet algumas dicas sobre alimentação? Faz isso. Está vendo? Sabedoria. O que está em risco? As suas finanças? O que está nas suas mãos? Porque você pode ficar falando assim, o mundo acabou. Está nas suas mãos de repente é economia, é mudar o padrão, é gastar melhor, é aprender a se sair melhor nas entrevistas de trabalho, é conversar sobre alguém, de repente sobre mudar de área, é pedir conselho com outras pessoas, que você perceba assim, poxa, essa pessoa demonstra sabedoria na área financeira, eu posso me aconselhar, eu posso conversar, eu posso sentar com ela. Será que tem coisas que eu posso assistir para aprender mais sobre ela? Sabedoria. O que está em risco? Seus relacionamentos, ou o seu relacionamento? O que está nas suas mãos fazer? Quais atitudes você precisa tomar? De repente é isso que você precisa, aprender sobre isso. André, está em risco a minha fé. A minha fé está sendo lançada no rio. O que eu faço? Eu diria para você, o que está nas suas mãos? Será que é se aproximar com mais intensidade da comunidade? Será que é se aproximar de alguém que se perceba um pouquinho mais de maturidade espiritual para caminhar junto com essa pessoa? Quem sabe ler um livro, quem sabe uma vez por semana orar junto? Quem sabe se aproximar de uma roda de amigos? Não sei se você sabe que na igreja tem grupos pequenos que se reúnem semanalmente para se aprofundar nessa palavra do domingo, para conversar sobre essa palavra do domingo, para descobrir como aplicar ela, porque vai ser muito fácil. Verdade, eu sou crente há 20 anos. É muito simples, na terça-feira você já esqueceu dessa palavra. Eu estou sendo otimista, pode ser que hoje à noite você já esqueceu dela. Você já está deixando o menino no rio e largou a mão dele. A gente consciente disso, a gente se reuniu aqui na igreja, entre a liderança, falando, vamos começar grupos de estudos. Para quê? Para estudar algo diferente? Não, nós não sequer às vezes conseguimos praticar o que ouvimos no domingo. Então vamos retomar o texto do domingo, vamos explorar melhor, vamos tirar dúvidas. Como vocês fazem isso, André? Nós fazemos nas rodas de amigos. Será que há sabedoria da sua parte? E aí não é constrangimento de culpa, tá? Eu não quero fazer ninguém passar vergonha aqui. Porque alguns talvez tenham possibilidade de participar, outros não têm. Se você tem, participe. Ou você vai dizer para mim, não, André, há muita sabedoria da minha parte em não me encontrar com ninguém na comunidade e não me aprofundar nas escrituras. Seja verdadeiro, tem sabedoria nisso? Fica aí a dica. Sabe, quer ver uma outra coisa, falta de sabedoria? Há muita falta de sabedoria quando você não prioriza essa reunião. Qual é outro lugar do mundo, das experiências da sua vida, que você se encontra com pessoas com esse propósito de adorar a Deus, orar a Deus, ouvir a palavra dele, louvá-lo e junto caminhar na presença de Jesus? Qual é o outro lugar que você faz isso? É aqui. Prioriza isso aqui, põe isso aqui na agenda como assim, aquele médico mais caro da sua vida. Por quê? Porque ele pagou um preço enorme por você. Não negocie o domingo. É visita, é evidente que às vezes tem trabalho, mas se pergunte, o que é sábio da minha parte? Será que é sábio da minha parte negociar o domingo na presença do Senhor por qualquer outra dinâmica? Não é sábio, gente. Eu queria dizer para você uma coisa fantástica. Não é à toa que o texto fala que a beleza de Moisés encantou demais a família dele. E curiosamente, porque essa beleza, junto com a fé deles, Hebreus vai falar que é pela fé,
que eles não jogaram o menino no rio, a gente descobre algumas coisas interessantes. Por quê? Eu acho que eu já falei aqui outras vezes que rio e mar na Bíblia, eventualmente eles são símbolos do juízo de Deus. Presta atenção nisso aqui. Então, Apocalipse diz que no novo céu, nova terra, não vai haver mais mar. Quando esse povo do Egito aqui foi tirado para ir para a terra prometida, Deus sentenciou Faraó no mar. Quando Jonas estava andando em desobediência e precisou ser corrigido por Deus, as pessoas lançaram ele no mar. Mar é símbolo, mar e rio são símbolos de juízo. Um menino bonitinho é colocado no rio por causa de um juízo de Faraó. Mas esse menino é resgatado. Só que teve outra pessoa que por causa de mim e de você deixou de ser bonito. Tem uma canção aqui que a gente canta, diz assim, ó: ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Isaías 53 é uma canção que a gente lê. O Moisés foi bonitinho e não foi lançado dentro da água. Jesus, que é o mais lindo, ficou desfigurado e foi jogado no mar de juízo, para que eu e você pudesse ser abraçado no cesto da redenção divina. A Bíblia fala sobre Jesus o tempo inteiro. Essa história não se trata de Moisés. Essa história se trata de mim e de você, que merecemos, pelos nossos erros, ser lançados no mar da ira divina. Mas Deus, por misericórdia, olha para mim e para você, e ainda que tenhamos tantas feiuras, Ele vê em nós, por causa desta cruz, o Filho amado dEle. E por isso Ele não nos sentencia, Ele nos adota e dá alguém para cuidar da gente, que é Ele mesmo. Há muita sabedoria nisso. Não seja tolo. Priorize o que Deus quer que você priorize, faça o que está em suas mãos e absorva da sabedoria de Deus para viver. Por quê? Porque Ele te ama. Porque não foi Moisés que foi resgatado apenas. Eu e você fomos resgatados. Esse é o Evangelho. Eu me encanto com as Escrituras, por isso que não paro de lê-las, não paro de incentivar vocês a ler. O grande, André, qual é o seu grande trabalho como pastor? Como que você nos conduz? Como o pastor conduz as ovelhas? Ele conduz as ovelhas para o pasto, para elas se alimentarem bem. Sabe qual é o nosso alimento? Nem só de pão viverá o homem, diz o Senhor Jesus, mas de toda a palavra. Essa igreja vai fazer um bom trabalho para você, se a gente te conduzir na palavra. Não seja tolo. Não seja tolo. Eu vou dizer para você assim, quando eu, tá? Agora você pode usar essa expressão minha para você também. Quando eu me distancio desse livro, quando eu me distancio da comunidade de fé, quando eu me distancio das possibilidades de crescer em Deus, eu estou sendo, André, um baita idiota. Você não, tá? Eu acho que quando eu vejo essas belezas do que Deus faz nas Escrituras, eu falo assim, eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais, eu quero entender mais, eu quero ficar com o Senhor. E eu não quero tropeçar por ser tolo. Você não precisa ter faculdade para ser sábio. Você precisa só se curvar ao Deus eterno, pedir sabedoria para Ele e meditar na lei dEle dia e noite, que Ele vai te transformar numa pessoa sábia. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa narrativa linda. Obrigado porque Moisés foi tirado do rio de julgamento, mas o Senhor também nos trouxe e nos tirou do rio, do mar da sentença da sua ira, colando na nossa face a face de Cristo Jesus, porque a gente confia nele. Obrigado por essa palavra. Dá-nos sabedoria de não sermos pessimistas, de não anteciparmos o fim quando o fim ainda não se mostrou real. Nos ajuda sempre a ir um passo mais
nos ajuda a fazer o cesto quando é necessário fazer o cesto, a, Senhor, acompanhar a criança descendo pelo rio, ainda que aparente que não há alternativa, mas para o Senhor sempre há alternativa. Obrigado, Senhor. A gente quer sabedoria do Senhor, quer ser desses que confiam, que veem o seu milagre e caminham aos teus pés. Sobretudo, Senhor, nos dá livramento da idiotice de não se render à tua palavra, de não meditar na tua palavra, de não ler, de não buscar conhecer, de não crescer no conhecimento do Senhor. Nos livra, Senhor. Abençoa-nos numa semana gloriosa de leitura bíblica. Em nome de Jesus, nós oramos. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a presença poderosa do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Em novembro a gente vai começar a leitura bíblica, tá? Você vai nos comunicando, o Rodrigo vai disparar isso para todo mundo, você vai ter chance de acessar o link. Deus abençoe. Um bom domingo, uma boa semana. Vai na paz de Jesus.
a tua